Você acorda em meio ao caos. As ruas movimentadas de Raccoon City agora estão silenciosas, quebradas apenas por gemidos distantes que ecoam pelo ar. Ao juntar as peças, a verdade se revela com brutalidade. A cidade foi consumida por um surto do T-Virus, conhecido localmente como a doença canibal. Vizinhos, colegas, desconhecidos, todos transformados em criaturas violentas, famintas por carne humana. E os serviços de emergência sumiram. Neste pesadelo, sobreviver não depende só de sorte. Você busca uma arma improvisada, tenta alcançar o topo de um prédio. Cada escolha, onde se esconder, como se mover, até sua profissão, pode determinar se você vai sair vivo ou virar estatística. Vamos explorar o que é preciso para escapar dos locais mais icônicos: a delegacia, os esgotos e os laboratórios da Umbrella. Mas antes de traçar um plano de fuga, precisamos entender como uma cidade inteira colapsou tão rápido, tão completamente. A queda de Raccoon City não foi um acidente repentino. Tudo começou meses antes do primeiro zumbi pisar nas ruas. Em maio de 1998, a rainha sanguessuga, uma arma biológica fora de controle, atacou o laboratório Arklay, dando início ao primeiro surto do T-Virus nas montanhas Arklay. O vírus escapou dos laboratórios escondidos sob a mansão Spencer e começou a contaminar a vida selvagem. O desastre se espalhava enquanto a Umbrella Corporation, a gigante farmacêutica responsável, perdia o controle. Em junho, relatos de ataques por animais selvagens começaram a surgir nas florestas próximas à cidade. Na verdade, eram Cerberus, cães Dobermans infectados. O vírus já estava fora dos laboratórios. A situação piorou quando, em 22 de setembro, o cientista William Birkin foi baleado por agentes da própria Umbrella, rompendo frascos contendo o espécimen do vírus. Ratos infectados escaparam pelos dutos e chegaram ao Lago Victory, o mesmo lago que abastecia a cidade com água potável. Estudos posteriores, como os apresentados em Resident Evil Archives, sugerem que o tempo de incubação do vírus via ingestão é de cerca de 12 a 24 horas, o que explica a rápida disseminação. Em questão de dias, quase 100 mil habitantes estavam potencialmente expostos. Hospitais entraram em colapso. O General Hospital de Raccoon isolou alas inteiras tentando conter a doença canibal. Em 24 de setembro, a lei marcial foi declarada, mas já era tarde demais. O sistema entrou em colapso total. Delegacias viraram fortalezas improvisadas. E a Umbrella, em vez de ajudar, assassinou membros da equipe STARS para encobrir provas. Finalmente, em 1º de outubro de 1998, o governo lançou uma bomba termobárica sobre a cidade, um armamento que atinge até 3.000 graus Celsius no epicentro e destrói toda a vida em um raio de vários quilômetros. Oficialmente era para conter o vírus. Na prática, foi uma queima de arquivo em escala nuclear. Sua chance de sobrevivência começou com sua localização inicial. Estava no centro da cidade, em um bairro residencial, nos esgotos. Cada lugar mudava completamente sua estratégia. A delegacia de polícia de Raccoon City, antes um museu, parecia uma fortaleza. Mas quando o surto atingiu, seus corredores intricados viraram armadilhas. Zumbis ocupavam os corredores e os Lickers, criaturas cegas com cérebros expostos, se arrastavam pelas paredes, guiados apenas pelo som, um barulho qualquer, e eles atacavam sem hesitar. Ainda pior, o Tyrant, ou Mr. X, patrulhava o local como uma máquina da morte imparável. Nos bairros residenciais, como Uptown, o início parecia mais calmo, mas o isolamento era perigoso. Com o abastecimento colapsando, a tensão dentro de casas barricadas crescia. Um estudo da OMS sobre pandemias urbanas reais mostra que, em situações de quarentena, o pânico psicológico é tão perigoso quanto a ameaça biológica. Os esgotos, por sua vez, ofereciam um caminho alternativo.
Menos zumbis, mas mais horrores. Lá habitavam criaturas como o Gaitor gigante, um jacaré que, segundo estimativas do jogo, tinha mais de 10 metros de comprimento e pesava mais de 2 toneladas. Também havia os G-mutantes e sanguessugas mutantes, resultados do contato com o G-Virus. Quem encontrava os laboratórios Nest da Umbrella descobria um inferno high-tech. Lá, Ivy Zombies, zumbis cobertos de vegetação com regeneração celular, exigiam fogo para serem derrotados. Armas convencionais não funcionavam. Cada porta trancada era um quebra-cabeça. Cada corredor, um risco calculado. Sobreviver em Raccoon City exigia conhecimento sobre os infectados. Os zumbis comuns contaminados pelo T-Virus não eram rápidos, mas atuavam em hordas. Só um tiro certeiro na cabeça impedia que se levantassem de novo. Nas estreitas salas da delegacia, isso era um pesadelo. Os Lickers eram mais letais. Cegos, mas com audição hiperaguda, eles podiam ouvir uma bala cair no chão. Cientificamente, um cérebro exposto como o deles seria inviável, mas no universo de Resident Evil, essa mutação os torna altamente reativos e perigosos. Para sobreviver, o silêncio absoluto era vital. O Tyrant, ou Mr. X, era uma arma biológica criada para caça e eliminação. Segundo os arquivos de Resident Evil 2 Remake, ele tem 2,13 metros de altura e força suficiente para atravessar paredes. Não se cansa, não sente dor e é quase imune a balas comuns. Já o Nemesis, alimentado por parasitas, era ainda pior. Sua inteligência tática o tornava capaz de usar armas e perseguir vítimas específicas, como os membros da STARS. Nos esgotos, os mutantes infectavam e se reproduziam rapidamente. E nos laboratórios da Umbrella, os Ivy Zombies só podiam ser derrotados com chamas. Ou seja, sobreviver ali exigia táticas, fogo e nervos de aço. Afinal, como você se sairia nesse cenário? Tudo depende das suas habilidades. Agilidade física é crucial. Jill Valentine sobreviveu ao Nemesis graças à sua velocidade e reflexos. Nos jogos, ela escala prédios, corre entre escombros e realiza manobras de sobrevivência sob pressão extrema. Mas força bruta não basta. Pensamento rápido, como o de Leon Kennedy, é vital. Resolver enigmas, improvisar ferramentas e encontrar rotas alternativas pode significar a diferença entre a vida e a morte. Conhecimento médico também salva vidas. George Hamilton, personagem de Resident Evil Outbreak, usava ervas combinadas e itens de primeiros socorros para tratar ferimentos. No mundo real, saber como aplicar um torniquete ou tratar uma infecção pode garantir sua sobrevivência por dias cruciais. Autocontrole é outro fator determinante. Hank, o ceifador solitário, sobreviveu sozinho graças à sua frieza sob pressão. Em meio ao pânico, quem mantém a calma sobrevive. E claro, ter acesso a armas e equipamentos ajuda, mas saber economizar munição, como Kevin Ryman, é essencial. Um erro comum entre jogadores é usar munição demais em inimigos que poderiam ser evitados com stealth. Alyssa Ashcroft, por exemplo, sobreviveu usando discrição e técnicas de arrombamento, passando despercebida por ameaças fatais. E David King provou que improvisação, criar armas com ferramentas e objetos comuns, é uma habilidade que salva vidas. E se, em vez de seguir os passos de Leon, Claire ou Jill, você encontrasse uma rota que quase ninguém conhecia e que poderia ser sua única chance real de escapar? Pense assim, o surto já começou. As vias principais estão bloqueadas, a delegacia está sobrecarregada, os esgotos infestados. Mas você acorda perto do Distrito Industrial Norte, próximo ao antigo centro de distribuição da Umbrella, não muito longe do estacionamento subterrâneo onde os Stars costumavam guardar seus veículos. É uma zona pouco patrulhada, cheia de galpões abandonados e, curiosamente, mais silenciosa que o resto da cidade.
Ao explorar o local, você encontra uma entrada lateral para uma linha de trem de manutenção. Ela não aparece em nenhum mapa atual, mas os arquivos de Resident Evil Outbreak mencionam várias rotas subterrâneas de transporte ligando a fábrica abandonada da Umbrella no setor 5 às docas do Rio Circular. São trilhos usados durante os anos 80 e início dos 90 para transporte sigiloso de equipamentos e biotecnologia, e que foram desativados antes do surto. Ao que tudo indica, ninguém mais lembrou deles. Esses trilhos atravessam seções esquecidas da cidade, passando por baixo do Hospital Raccoon General e conectando-se aos túneis de ventilação usados nos testes com o vírus em Outbreak File número 2. Não são áreas fáceis de percorrer. O caminho está cheio de obstáculos. Sistemas de ventilação danificados, corredores trancados por controle manual e talvez até resíduos biológicos deixados durante o transporte de espécimes. Mas aqui está a vantagem. Nenhum Tyrant patrulha essa rota. Nenhum Licker espreita nas sombras, porque ela não é uma área de combate ativo. É um corredor esquecido. Em um dos galpões, você pode encontrar um painel de energia de emergência. Nos jogos, especialmente Resident Evil Outbreak, painéis assim eram usados para restaurar energia em áreas fechadas, algo que permitiria abrir as portas hidráulicas trancadas por décadas. Com ferramentas improvisadas como David King faria, é possível religar o sistema e continuar avançando. Ao final da linha, você chegaria ao antigo terminal de carga da Umbrella, nos arredores do perímetro urbano. Jill Valentine menciona que as rotas de evacuação foram interrompidas pela própria corporação. Mas esse terminal caiu no esquecimento, longe o bastante para escapar da zona de quarentena e sem o bloqueio militar que cercou a cidade. Essa não é a rota oficial. Não tem elevadores automáticos nem trem de evacuação, mas ela tem algo ainda mais raro: anonimato. Enquanto todos tentavam sobreviver nas rotas certas, você teria passado por baixo de tudo, pela história esquecida da cidade, e saído vivo. Sobreviver ao apocalipse de Raccoon City exigia mais do que preparo físico. Exigia adaptação constante, sangue frio e um conhecimento profundo dos inimigos ao redor. Em poucas horas, uma cidade de 100 mil habitantes virou ruína. O ataque nuclear apagou quase todos os vestígios. Mas a memória desse desastre ecoa até hoje. Se você estivesse lá, qual habilidade teria salvado sua vida? Comenta aqui embaixo qual seria sua estratégia. E não se esquece, num mundo onde a ciência pode criar monstros, o maior diferencial ainda é saber como enfrentá-los.